Você já está acompanhando na programação da sua TVAL o programa Espaço Cidadão. Todas as semanas um tema muito importante. Para essa semana, a nossa produção escolheu um tema mais do que atual. Haja vista que o problema câncer recrudesceu de uma maneira assustadora em todo o mundo. E nós vamos tratar disso aqui em Santa Catarina. Nós vamos mostrar para você como funciona o trabalho do Instituto Bem Viver, que cuida de pessoas portadoras de câncer. Nós convidamos a Tatiana de Oliveira, ela está conosco aqui, muito obrigado por aquecer o nosso convite, para falarmos sobre isso e trazer um pouquinho de alento para as pessoas que têm esse problema. Não só para os pacientes, mas também para os seus familiares. Tatiana, por que do Instituto e como ele funciona? Walter, o Instituto Bem Viver, a gente fundou ele em 2007, maio de 2007. E o Instituto Bem Viver foi criado justamente para que essas pessoas que estão passando por esse tratamento, que a gente sabe que não é fácil, né? Elas tenham um pouquinho mais de qualidade de vida e que a gente possa acolher não só essa pessoa com câncer, mas a família lá no Instituto. Então, basicamente, o nosso objetivo principal é trazer um pouco de qualidade de vida para essas pessoas que estão passando por essa situação que demanda tanto cuidado. A primeira semente foi lançada quando? Foi... E quem? Foi assim, na verdade. Eu já trabalhava na área há algum tempo, fizemos algumas... Porque a gente acaba, essa área humana, a gente acaba criando vínculos. Se envolve. Sim, não tem como, né? São pessoas, nós somos seres humanos. E eu e a psicóloga, que hoje também é uma das fundadoras do Instituto, nós trabalhávamos juntas e a gente conheceu um grupo de pessoas e essas pessoas viram na gente uma possibilidade de melhorar. E aí foi onde a gente sentou e conversou, vamos fazer alguma coisa por eles? Vamos tentar. Então a sementinha surgiu daí, dessa vontade de trazer um pouco de alívio para essas pessoas. E a gente batalhou, a gente começou do nada, e eu e a Patrícia, a psicóloga, e hoje a gente está, graças a Deus, com o Instituto, já com 129 famílias sendo atendidas, mas começou do nada, assim, foi só realmente a vontade de fazer algo diferente. Você ou a sua colega Patrícia, uma das duas, teve problema de câncer na família? Na verdade, eu acho que as duas, eu tive problema, mas hoje em dia é tão comum, né, uma família passar por isso. É uma doença que atinge hoje praticamente todas as famílias, todo mundo já passou por uma situação na família. Tem alguém na família, né? Sempre tem, Walter. Então, assim, a gente passou sim, mas na verdade a vontade começou de ajudar as pessoas que a gente tinha esse vínculo, esse certo contato. Tatiana, vamos acompanhar agora um trabalho que a Emily Sani fez a respeito do Instituto que realiza esse trabalho. É um projeto muito bonito, projeto social, para ajudar as pessoas portadoras de câncer e os seus familiares. A dura realidade de encarar o tratamento do câncer é amenizada através de um projeto social que vem trazendo momentos de alegria e descontração aos portadores da doença. Há 7 anos, o Instituto Bem Viver vem ajudando muitas pessoas a combater o câncer através de atendimentos como esse, que viabiliza aos pacientes a terem acesso a atividades físicas 2 vezes por semana. Para mim já foi um desafio ao convite do Instituto, estar trabalhando com ela, né? No começo assim eu fiquei meio assustado, meio com medo da palavra câncer, né? Esperavam as pessoas bem mais debilitadas, né? Chegando ali, dei de frente com essas maravilhas, né? Vieram me surpreender, a gente começou a trabalhar com hidroginástica, aí apresentei um projeto para nós trabalhar com academia, o Instituto abraçou esse projeto, até na época eu não tinha esse meu espaço aqui, montei um espaço mais ou menos para elas mesmo, e ela veio. Hoje, eu sempre digo para todo mundo que eu saio daqui feliz. Por quê? Tem uma pessoa lá, sem seio, acordando todo dia, vem aqui, tu ganha um sorriso dessas pessoas, ganhei o dia, entendeu? Então, na parte assim, desafio, para elas não são um desafio. Para mim foi um desafio. Cada dia me surpreende cada vez mais.
E todas as surpresas vêm de forma bem animada, já que bom humor não pode faltar por aqui. Sempre sorrindo, não pode ficar triste. Não pode faltar. É sempre assim alegre, eu tô sempre rindo. Pra mim é a coisa mais gostosa estar aqui. Ai, eu não sei nem explicar, né? Que eu sempre fui assim, né? Rindo direto, até a Tati brinca comigo, né? Porque eu só vivo rindo. Mas tem que ser assim, né? Para superar as dificuldades, tem que rir. É, tem que rir, né? Aí chorar não dá, né? A gente tem que rir. Outras atividades, como o artesanato e o bingo, dão a elas a oportunidade de esquecer dos problemas e vivenciar momentos de muita diversão. Os brindes do bingo são simples, afinal, o que importa aqui é só a brincadeira. É assim, ó, é que a gente é um passatempo, distração, a gente passa, né, fases tão difíceis e aqui é onde a gente esquece, né? Então a gente se diverte, todo mundo passa pelo mesmo problema, uns piores, outros melhores. Então a gente se ajuda, né, sempre com a palavra amiga e a companhia é muito agradável, então a gente sempre faz questão de estar todo mundo junto. O brinde não importa, o importante é nós estar aqui, de se distrair, né, tá todo mundo junto. Como é que eu posso dizer? É um lazer que a gente tem para esquecer o problema. A única renda para manter o projeto é obtida através do telemarketing. Hoje, as doações ajudam cerca de 125 famílias que têm atendimento psicológico e jurídico. Uma estrutura que visa acolher o portador e toda a sua família com um único objetivo: amor ao próximo. Tatiana, parabéns pela iniciativa. Onde é que funciona o Instituto? O Instituto hoje ele tem sede no Cobrasol, Rua São José, na rua 7 de setembro, número 52. Essa rua fica bem em frente ao restaurante Mioshi, que é um ponto de referência bem conhecido ali no Cobrasol. Em relação à avenida principal do Cobrasol, onde é que é a 7 de setembro? Ela é a segunda paralela à 7 de setembro. Então fica fácil. Fica. Tem telefone? Temos 048 3035 5124. Repete, por favor. É o 3035 5124. Foi fácil ou foi difícil, depois da primeira ideia, os primeiros passos? Foi fácil conseguir motivar as pessoas a ajudar? Na verdade foi difícil, porque hoje em dia os trabalhos estão desacreditados, as entidades não governamentais. Então, além de continuar, a gente teve que provar que é um trabalho sério e isso demandou algum tempo. Hoje a gente conseguiu muitos parceiros, muitos colaboradores que abraçaram. Precisou mostrar o serviço primeiro. Muito, né? Precisou. Às vezes, aquela história de numa cesta você tem 10 maçãs, uma consegue estragar as outras 9. Então, infelizmente, as pessoas, na hora de ajudar, se preocupam em tornar tudo como vala comum. E, na realidade, não é. Bom, já tem mais de 7 anos praticamente. O que mais motiva vocês duas? Eu acho que é ver cada dia o sorriso de cada uma, ver que tudo que a gente faz ali tem alguma diferença na vida delas, elas chegarem e dizer pra gente que se sentem bem ali, que estão felizes, que o exame deu uma melhorada e tudo é uma vitória. Então, assim, cada sorriso, cada pessoa que chega ali e diz assim, esse projeto melhorou a minha vida, eu saí da depressão, eu não fico mais em casa, isso é um combustível pra gente continuar. Porque o primeiro grande problema, independente da doença, seria o quadro de depressão, né? Exatamente. E aí esse é um trabalho que a Patrícia faz não só com a pessoa que está passando pelo tratamento. Com a família. Com a família. Porque a gente diz que é uma doença familiar o câncer. Todo mundo fica doente junto, fica preocupado junto. Então é um trabalho que você precisa englobar toda a família nesse processo. E quando a família tem um outro tipo de envolvimento, vamos supor, com droga ou coisa parecida, e não pode estar presente no trabalho de vocês junto com o paciente? Então, na verdade,
a gente faz um trabalho, Walter, primeiramente, quando a pessoa chega lá, quando a família chega, a gente faz uma triagem para conhecer a família. Então, a gente diz que o Instituto é um pouco de tudo, porque lá a gente já conseguiu internação para pessoas que estavam com problema com droga, a gente tem atendimento jurídico, então a gente consegue uma aposentadoria, a gente consegue fazer um atendimento para toda a família, então a gente acaba fazendo uma intervenção não só na situação do câncer em si, a gente consegue intervir na situação familiar. Seria um trabalho complementar, então. Exatamente. Porque você arrumando o problema de droga do filho, eu tenho certeza que a mãe com câncer vai reagir de outra maneira. Exatamente, foi o que aconteceu. Teve casos lá que a gente viu, a pessoa chegou lá querendo uma cesta de alimento, mas na conversa a gente viu que a necessidade não era uma cesta de alimento, a necessidade era uma internação de um filho. E a gente conseguiu essa internação e a gente viu como aquela mãe progrediu no tratamento, ela teve mais liberdade de se tratar, teve mais tranquilidade, com certeza. Então a gente viu como é importante esse trabalho junto à família. Os meios justificam o fim, que é a paciente. Exatamente. Parabéns por isso. Me diga uma coisa, música, esporte, isso mexe também com a cabecinha, principalmente das pessoas portadoras de câncer? Muito. Muito. Até porque quando elas chegam no Instituto, que a gente mostra para elas as atividades que a gente tem, elas de primeiro ficam assim, poxa, porque a gente tem o encontro musical, toda sexta-feira, a gente tem as atividades físicas, então o primeiro impacto é, será que eu posso fazer? E quando a pessoa está lá cantando ou fazendo uma atividade física, vendo que é capaz de fazer aquilo com excelência, é outra situação, elas se sentem muito bem, se sentem vitoriosas com isso. Tatiana, quais as principais necessidades dos pacientes com câncer, independente da situação com que elas chegam lá? Olha, Walter, a gente vê muitos casos lá que na verdade não é o lado financeiro, é o lado emocional, que é o primeiro impacto. Então, por isso que o trabalho lá do Instituto Bem Viver, a gente fala como psicossocial, a gente trabalha a parte psicológica e a parte social junto, né? É um conjunto. Porque a gente percebe que o lado emocional, se a pessoa está bem estruturada emocionalmente, se ela tem uma base familiar, ela consegue levar o tratamento com mais tranquilidade. Então a gente vê que é o lado emocional, é o que mais pega, assim, para as pessoas. Vamos supor, uma paciente, a Clair, chegou lá, ela tem dúvidas. Como sanar essas dúvidas? Então, ela tem a doença, claro. Certo. Então, assim, Walter, a gente tem... a gente primeiro pergunta para ela a dúvida em qual área, porque lá nós temos a parte psicológica, temos o atendimento jurídico, então a gente tem como esclarecer algumas dúvidas da paciente. E a gente também procura fazer uma pesquisa, vamos supor, o senhor falou Clair, né? Vamos supor que a Clair chegou lá e ela tem dúvida a respeito da própria doença, porque às vezes não é tirado dúvidas. A gente tem, uma vez por mês, uma palestra, então a gente chama profissionais para tirarem dúvidas. Então a gente já teve nutricionista, a gente já teve advogado tirando dúvida, a gente já teve enfermeiro. Abrange todas as áreas. Exatamente. Tatiana, muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês lá no Instituto Bem Viver. Obrigado, Walter. Obrigada a vocês por nos acolher e acolher esse trabalho. Eu conversei com Tatiana de Oliveira. Ela trabalha com o Instituto Bem Viver, que cuida de pacientes com câncer. Não apenas do paciente, mas de todos os familiares. Se você puder ajudar, é importante. Funciona no Cobrasol. Nós já voltamos e o segundo tempo do nosso programa de hoje é diferente. Eu vou conversar com Ricardo Bortoluzzi. Ele é o idealizador do projeto Jiu-Jitsu, no Morro do Horácio, aqui na capital. Já voltamos. Nós estamos dando sequência ao programa Espaço Cidadão, que eu sempre lembro, só tem na sua TVAL. Nesse segundo bloco, vamos abordar um outro tema, mas muito importante também. Você sabe, o esporte pode resolver muitos e muitos problemas.
Nosso convidado é o Ricardo Bortoluzzi, que está conosco. Eu já quero agradecer ele ter aquecido o convite. E nós vamos falar sobre um tema muito importante. Ele resolveu dar aulas de jiu-jitsu no Morro do Horácio, aqui na ilha de Santa Catarina. Bortoluzzi, muito obrigado por atender mais uma vez o nosso convite. Como é que surgiu essa ideia? Botar o esporte e principalmente esse esporte que é de autodefesa. Primeiramente, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando também do projeto, né? E do esporte como inserção da criança e do adolescente na sociedade, né? Que a gente acredita... A nossa academia, na realidade, a Academia de Luta Tim Tavares, a gente já tem um histórico de projetos sociais, né? Hoje nós abrangemos 7 comunidades, nós temos 7 projetos sociais espalhados pela Grande Florianópolis. Eu queria que você desse o nome deles e o bairro. Aí o senhor vai me pegar que é muita coisa. Tá, mas o que você lembra imediatamente? Isso, a gente tem no Morro do Horácio, Jardim Zanelato, temos em Biguaçu, em São José nós temos mais 2. Tá, de qualquer maneira está atingindo a Grande Florianópolis. A Grande Florianópolis, a gente abrange a Grande Florianópolis. Especificamente o Morro do Horácio. Como é que vocês chegaram até lá e que tipo de recepção vocês tiveram? O que acontece? Como a gente já eu dei aula no FUCAS, que era lá na comunidade do Morro da Caixa, Vila Aparecida. Eu dei aula lá durante 5 anos, né, voluntário. E eu tenho um aluno meu, que é o Jackson Botelho, e eu tenho 2 alunos que são do Morro do Horácio. E o Jackson e com esses 2 alunos começaram, vamos abrir um projeto lá, o ginásio está disponível, a comunidade ali, a associação, através do Adriano, que é o presidente da Associação de Moradores ali, se mostrou muito aberto à situação. E a ideia foi surgindo e a gente, então vamos abrir. E aí, através do Jackson e do Maciel, que também é do pessoal todo da comunidade ali, né? E aí inserimos o projeto e hoje em dia a gente está abrangendo quase 50 crianças. Qual é a faixa etária? A gente tem um de 4 e vai até 30 e poucos anos. Esse de 4 deve ser apadrinhado de todo mundo. É o nosso mascotezinho, né? O nome dele? É o Pedrinho. Pedrinho, de 4 anos. Bom, nós vamos acompanhar agora uma matéria feita pela Emily Sani, que mostra o projeto de jiu-jitsu no Morro do Horácio, aqui na capital. E esse projeto está mudando a vida de crianças e de adolescentes. Horácio, na capital do estado, é um lugar onde a violência e o tráfico ainda dominam, mas a realidade local vem despertando um olhar diferente quando o assunto é o esporte. Os cadeados da escola municipal, que fica na comunidade, são abertos pelos próprios alunos, e 2 deles são os encarregados de fazer o vazio se tornar uma academia de jiu-jitsu. E é aqui que 2 vezes por semana, cerca de 35 crianças e adolescentes treinam a arte marcial em um projeto totalmente voluntário que visa transformar esses pequenos gigantes em campeões. Eu tenho o maior orgulho, né? Porque em 7 meses de trabalho a gente conseguiu botar um aluno, o que eu levei foi porque a gente segurou, mas no campeonato catarinense foi o campeão absoluto e vários foram para outros campeonatos e a gente já tivemos vários campeõezinhos aqui, campeões também, então isso aí mostra o nosso trabalho sendo valorizado por eles, pela família. Mas a gente não busca só o campeão lá no campeonato, não só no jiu-jitsu. A gente busca o campeão em casa também, com a mãe, com o pai, na família, com os amigos, no colégio. Então isso tudo, isso é o nosso trabalho, esse é o nosso objetivo. Objetivo esse que já foi alcançado. Christian, de 16 anos, já tem algumas medalhas penduradas no quarto. O kimono ganho em um dos campeonatos é cuidado com muito carinho. O menino, que tem dislexia, está no 5º ano do ensino fundamental. O esporte, além das medalhas, fez o atleta sair da nota 6 e garantir vitórias
também nos estudos. Ajudou bastante. Depois que ele entrou no projeto, as notas de 6 foram para 7, para 8, para 9, está bem melhor. E para conquistar os títulos, o projeto conseguiu apoiadores, entre eles uma academia de musculação. Christian malha 2 vezes na semana para se manter forte para os treinos. O esporte proporcionou ao menino do Morro do Horácio força para subir no pódio e manter-se longe da realidade com a qual convive tão de perto. Porque meu pai era dessa vida, né? Daí mudou, agora mudou, daí é onde eu não quero entrar para essa vida também, né? Daí por isso que eu tô aqui focando para ser um campeão, né? Para um dia chegar lá em cima, né? E ser a alegria da minha mãe. Faixas, kimonos, medalhas. Para essas crianças e adolescentes se tornarem campeões, é preciso muito mais do que força. É preciso muita determinação. Encarar uma realidade dura e muitas vezes cruel não é uma tarefa fácil, mas o esporte vem trazendo sonhos, esperança e incentivo para que um dia esses alunos não sejam estatísticas de uma realidade violenta, mas que sejam lembrados por terem subido alto e mostrado que através do esporte poderiam chegar longe. Bom, o Pedrinho ganhou um clube aqui de fãs aqui no estúdio, pode ter certeza disso. Leve o nosso abraço para ele e para os demais também. Vocês cobram nota nas escolas? Sim, a participação, presença, não só as notas, né? Mas tudo. A gente tem um acompanhamento. O Jackson, que é o instrutor do projeto, que ajuda a gente lá, ele visita a escola, fala com os professores. Muitas vezes ele visita as casas dos nossos alunos ali para ver se está tudo em ordem, para conversar com o pai, com a mãe. Me diga uma coisa, Bortoluzzi, você se preocupa, por exemplo, o Pedrinho não apareceu hoje, não apareceu no outro exercício. Vocês vão na família? Com certeza. Ou, com certeza. Cada dia ou deixa com não, ou 2 dias? Porque não é muito comum de, sumiu. Tá 2, 3 semanas sem vir. Isso não é comum de acontecer. Não é comum, né? Uma falta, 2 faltas, a gente conversa com a própria molecada ali, que eles estão sabendo o que está acontecendo. O que houve com o Pedrinho? Exatamente. Estava jogando por que bola? Não veio? E eles sempre sabem, eles estavam jogando bola, estavam soltando pipa. E a gente cobra depois. Porque como é voluntário e às vezes é gratuito, muita gente não dá valor, né? Porque é de graça, não sei o que e tal. E aí a gente cobra, tem presença, eles não podem ter um número de faltas que eles não podem ter no projeto, senão eles são cotados. Mas antes de cotar, a gente faz tudo para não cotar, o tanto que a gente não cota. Claro. A gente vai na família, a gente conversa. O que está acontecendo? Exatamente, a gente vê o que está acontecendo e a gente tenta identificar o problema para poder ajudar essa família, né? A comunidade recebeu bem, mas a comunidade toda ou tem alguma reserva? Não, todo mundo recebeu muito bem. Graças a Deus ali a aceitação foi muito boa, não teve uma objeção sequer, nenhuma. A gente entra no morro ali, a gente sai no morro, muitas vezes tem polícia ali por causa dos problemas que tem na comunidade. A gente entra e sai. Tem tudo quanto é lugar. Exatamente, né? E a gente recebeu muito bem. A gente fez a apresentação no Dia das Crianças lá, tava a comunidade inteira lá assistiu. Foi bem legal, a aceitação tá muito boa. Bom, você é praticante de jiu-jitsu. Sou. Você deve sentir uma satisfação mais diferente do que outras pessoas até, que estão lá com você. Porque eles estão praticando aquilo que você adora fazer. Exatamente. A gente une eu pratico jiu-jitsu desde 97, início de 97. Então, eu passei mais parte da minha vida praticando jiu-jitsu do que não praticando. 17 anos já. 17 anos. Então, é muito gratificante. Tanto que a gente não tem remuneração nenhuma, a gente não tem apoio de ninguém, nem de governo. Tem algumas empresas privadas que nos ajudam uma vez ou outra com kimono ou com alguma coisa, mas a gente se vira ali para conseguir kimono para todo mundo, para um campeonato a gente consegue inscrição de alguns só, aí quando consegue inscrição não consegue a condução para todo mundo. É muito difícil hoje em dia. A gente não, o próprio governo não ajuda, a gente não tem quem apoie. Quando você fala governo, é o estadual e o municipal? Estadual e municipal, os dois. Não tem. É incrível. Não só como eu até posso citar, tem no Mocotó, tem um outro projeto ali de outra academia, que é da Academia do Dourado, se eu não me engano. Eles têm um projeto ali também, não tem apoio nenhum. Tem a mesma finalidade. A mesma finalidade. Eles têm também, acho que... E as mesmas dificuldades. Exatamente. Exatamente igual.
E eles ainda, precisa ir para um campeonato. Eles colocam no Facebook para ver se alguém pode ajudar com ônibus, com condução. São os mesmos dificuldades. Como a gente não tem apoio nenhum, eles também não têm. E ainda assim a gente vai fazendo de tudo porque só em ver eles praticando ali, uma criança, o Pedrinho, por exemplo, 4 anos, que a gente sabe que amanhã ou depois ele vai... Porque o que acontece? O grande problema hoje da sociedade que eu vejo, as crianças vão para a escola, voltam para casa, totalmente ocioso, no contraturno, né? E é onde a gente precisa dar um objetivo. Por que acontece? Eles começam a ver o exemplo do lado, e aí vê um pai trabalhador, que não tem dinheiro para nada, não tem um carro legal, e aí tem um vizinho ali que já está num outro caminho, já está com carro, já está com dinheiro, roupa legal, tênis legal. Ele vai cobrar do pai dele. Por que lá tem e eu não tenho? E imagina a bagunça na cabeça de uma criança dessa. O que é o certo e o que é errado? Né? Eu me lembro de uma história no Morro da Copa Lorde aqui, que a criança disse: mãe, eu quero um tênis igual o fulano de tal. E a criança tinha 7 anos e o tênis era uma coisa de 500, 600 reais. Quer dizer, infelizmente a cabecinha da criança ainda não compreende isso. Você passa por isso todo dia. Exatamente. Daí como é que a gente vai julgar uma criança dessa? O que é o certo e o que é o errado para ela? Né? E através da luta, a gente, hoje em dia eu ganho dinheiro, eu tenho faculdade, sou formado, tenho pós-graduação e vivo da luta, dou aula, ganho a vida lutando. Você luta e vive da luta. Exatamente. O que mais te emocionou nesses 7 anos aí? Do projeto? 7 meses. 7 meses, aliás. 17 anos você como atleta. Isso. O que acontece? Diariamente a gente se emociona, né? O carinho, a gente percebe que tem uma certa... corre, te abraça. Não, eles têm uma carência, a gente sente que eles têm uma carência, né? E às vezes, por que o nosso maior objetivo ali não é só formar um campeão de jiu-jitsu, um campeão do esporte. A gente quer dar uma oportunidade de eles terem um futuro legal, mudar um pouco a cabeça deles, sabe? Fazer dali cidadãos melhores, no caso, né? A ideia de vocês, me parece, pesquisei assim com a minha experiência, é dar mais estrutura para a família quando a criança volta para casa. Exatamente. O que acontece? Muitos pais ali não têm 2º grau, né? Tem pais ali que são... É outra realidade. É outra realidade que grande parte da maioria da sociedade não sabe o que é a realidade dentro de uma situação, numa comunidade dessa. O pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar. Exatamente. Tem pai ali que não tem 1º grau, não tem 2º grau. Né? E às vezes a criança, como é que um pai desse também vai dar uma estrutura? Cobrar. Exatamente. Se a criança, mãe, como é que era a guerra do Paraguai e tal? Não tem noção nenhuma. É onde a gente cobra o estudo e a gente começa a entrar na cabeça da criança ali para ser um cidadão melhor, para ser um cidadão de bem, para não se envolver com certas práticas. Sim ou não, Bortoluzzi? Mexe com o teu coração todo dia? Muito, sim. Ele está bem preparado? Tá bem preparado. Bortoluzzi, muito obrigado pela entrevista e parabéns, em nome do programa aqui, pelo trabalho desenvolvido por você e toda a equipe sua lá. Isso, eu só tenho a agradecer. Eu gosto muito de enaltecer o nome do Jackson Botelho. Ele que é o meu braço direito ali. Se não fosse ele, o projeto não estaria como está também. É um cara que abaixa a cabeça, trabalha com todas as dificuldades que ele tem. Fez uma cirurgia no joelho agora, também não está podendo dar aula, eu estou cobrindo ele lá, o Nazareno Malegari, que é um atleta do time. Eu só tenho a agradecer a vocês também a oportunidade. Parabéns, parabéns. Eu entrevistei Ricardo Bortoluzzi, ele é um dos idealizadores do projeto Jiu-Jitsu no Morro do Horácio. Essas crianças vão ter um comportamento bem diferente. Já estão tendo neste momento, mas o esporte muda as pessoas. E pode mudar, além das pessoas, mudar as famílias dessas pessoas. O Espaço Cidadão, que só tem na sua TVA, volta na semana que vem. Até lá!